Bom dia, meus amados e amadas. A minha saudação a você, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Hoje é 8 de janeiro de 2024, segunda-feira. Mais aqui uma meditação na palavra de Deus para o nosso fortalecimento, para o nosso aprendizado. Eu mesmo estou aprendendo nesse momento, tá certo? Nós vamos continuar falando aqui sobre diga não ao cristianismo progressista. Esse é o nosso tema, vamos falar aqui por alguns dias, tá certo? Claro que aqui é uma coisa muito rápida, mas é apenas uma pequena noção, tá certo? O segundo ponto da ideia do cristianismo progressista é: o homem é essencialmente bom. Isso é muito legal, né, não? O homem é essencialmente bom. E bom seria se fosse, né? A gente não teria tantas dificuldades, tantos problemas. Essa é a ideia deles. Vamos ver aqui um texto para a gente fazer uma reflexão nessa direção. Mateus 23, 25. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas que o interior está cheio de rapina e iniquidade. Amém? O contexto desse texto, o capítulo 23 todo, nós estamos trabalhando com ele aqui, Jesus escolheu aí a palavra hipocrisia para estar censurando os escribas e fariseus, a liderança religiosa daquele contexto, tá certo? Então Jesus ele adotou aí essa palavra, e hipocrisia é você ter uma aparência do que você não é. Você diz uma coisa e faz outra, você diz para levar vantagem. É mais ou menos isso a ideia, para levar vantagem sobre alguém. É mais ou menos isso a ideia de hipocrisia. Então Jesus, no capítulo 23, usa isso com respeito, ele fazendo essa censura aos fariseus, tá certo? E a hipocrisia ela é exatamente isso mesmo. Quem procura honra própria vai fingir ser o que não é. É mais ou menos por aí. E isso é uma consequência do orgulho, tá certo? A hipocrisia ela vem lá do orgulho. Cuidado com o orgulho, tá certo? Isso é perigoso. Mas vamos ao texto aqui. Inicialmente, a primeira parte diz assim: porque limpais o exterior do copo e do prato. Aparência, não é? Jesus está falando de aparência. De aparentar uma coisa, mas na realidade ser outra, tá certo? É isso que ele está dizendo. E a aparência é perfeita, né? É agradável. A roupa é bonita, tá certo? Assim, chama a atenção, dá destaque, né? Às vezes um roupão bonito, bem feito e tal. E isso que Jesus está falando, que essa parte externa, ela é encantadora, ela é atraente, ela é bonita, né? Então ela tem uma aparência muito legal, tá certo? No contexto aqui do que Jesus está vivendo, os judeus ainda usam hoje, os ortodoxos ainda usam, tá certo? Eles usam filactério, que era amarrado ou na testa ou no braço esquerdo, e isso tinha parte de pergaminhos com textos bíblicos, né? Para que eles, quando eles fossem orar, estarem se lembrando, a palavra estava ali perto deles, estava ou na testa ou no braço esquerdo. Então eles tinham esse hábito. E isso era usado na hora da oração. Só que os fariseus usavam continuamente, eles não tiravam. Acho que eles achavam que era melhor do que os outros, tá certo? E eles iam aumentando o tamanho do filactério, quer dizer, quanto maior a aparência da ficar, esse aí é o santo mesmo, esse é o cara. Então Jesus está exatamente dizendo assim: olha, vocês têm uma aparência muito bonita, a gente olha para vocês, é lindo, tá certo? A aparência de vocês é um negócio majestoso, mas infelizmente é só essa aparência, isso é hipocrisia, tá certo? Ele tá dizendo aqui: ai de vós, escribas e fariseus. Isso é o que Jesus arranjou, essa qualificação para eles que na realidade negam a Cristo, tá certo? E a ideia progressista, do cristianismo progressista, ela nega a Cristo. Ela fala de Cristo, ora para Cristo, canta para Cristo, mas dentro das entrelinhas ali eles estão negando o Messias. Então são hipócritas tanto quanto os fariseus daquela época, tá certo?
Portanto, assim, a primeira parte eu até passei para a segunda. A primeira, na realidade, é ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, certo? Mas você já sabe que é essa qualificação que Jesus deu aos hipócritas daquele tempo para censurá-lo. A parte B é essa mesmo. A parte B é porque limpais o exterior do copo e do prato. Então, exteriormente está tudo legal, está tudo lindo, tá certo? Mas internamente o negócio é complicado, tá certo? Então, quanto maior o filactério, maior era a aparência da santidade, e eles usavam constantemente, que era para ser usado só na oração. Isso já dá uma ideia de hipocrisia mesmo, tá certo? Querer aparecer, querer achar que é melhor do que os outros. E negaram Jesus, tal qual o cristianismo progressista nega hoje, tá certo? Olha, a ideia do cristianismo progressista, nesse sentido, de dizer que todo homem é essencialmente bom, isso é uma coisa linda, né, não? Mas só que a Bíblia não diz isso. Nós estamos vendo pelo texto. Jesus chamou aqui homens, líderes, ele chamou eles de hipócritas. Qualificou eles dessa forma, disse que eles tinham uma aparência linda, mas eram hipócritas, por dentro não tinha a verdade que deveria ser. Então, aí já cai, o homem não é essencialmente bom, tá certo? E a ideia é que o homem é essencialmente bom, a ideia é o segundo ponto que ele se baseia. Tem muitas outras coisas, só que para a gente ter uma noção, tá certo? Então essa ideia é muito linda, é essencialmente bom, isso é lindo. Mas o fato é que a própria Bíblia, nesse texto, está deixando claro, Jesus está chamando homens aí, líderes, está chamando eles de hipócritas, certo? Então, o homem em si, a essência da natureza humana, ela já é mal em si, ela é mal, tá certo? E aí o texto vai dizer assim: mas que o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Olha, Jesus faz uma comparação muito séria com esse pessoal que nega Jesus, tá certo? Ele diz que está cheio de rapina. A rapina, usada na Bíblia, ela é uma ação contrária aos princípios divinos. Ela é uma transgressão moral e espiritual. Amém? E o que o cristianismo progressista faz é tirar a espiritualidade da Bíblia. Ele quer um Jesus social. Ele quer dizer que o homem socialmente ele é bom. Então ele quer o Jesus social, ele não quer o Jesus espiritual, ele não quer o Jesus Deus, ele não quer o Jesus. Então, e aí quando Jesus chama aqui, diz que eles são rapinas, a rapina na Bíblia ela vai estar comparada exatamente a isso. É a condição contrária aos princípios divinos. E isso envolve espiritualidade e moralidade, de acordo com a Bíblia, tá certo? E depois ele vai dizer que é iniquidade, né? Tem rapina e iniquidade, tá certo? A iniquidade, na Bíblia, ela é um pecado agravado, ele é um pecado bem, já com mais agravância, tá certo? É o pecado que o cara faz, eu estou usando aqui de cara, que pode ser, esse cara sou eu, como diz o Roberto Carlos, tá certo? É o pecado que a pessoa faz e já nem se importa mais. Ele não se importa o que vão dizer, o que vão falar. Então, a iniquidade ela é um pecado agravado, ou seja, é um pecado que você faz continuamente, rotineiramente. E eu vou usar aqui o pecado de negar Jesus. Eles fazem isso rotineiramente. Os religiosos de hoje, progressistas, cristianismo progressista, negam Jesus na sua essência, na sua atualidade diária. Então, a iniquidade é usada por um pecado agravante, que isso vai envolver em situação contrária à divindade de Jesus, ao que Jesus é, Deus. Isso vai levar a uma transgressão moral, a uma transgressão espiritual. Amém, queridos? Isso é muito interessante, tá certo? Porque a rapina é essa que vai contrária aos princípios divinos, e a iniquidade é o pecado que está ali enraizado e você continua fazendo ele, praticando, nem dói mais, nem se importa mais, tá certo? E os fariseus lá estavam assim, negando Jesus e não estavam achando que estava tudo certo. É o mesmo princípio que o cristianismo progressista usa, tá certo? Vou citar aqui também Mateus 23, 27, que está dentro do mesmo contexto. Ele vai chamar, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, né? E aí ele vai dizer que são como sepulcro caiado. No versículo 27 desse texto, são como sepulcro caiado. Ora, o caiado, nem existe mais cal, né? Hoje, antigamente pintava com cal, ficava bem branquinho. Agora já existe uma tinta mais qualificada, branca. Você pinta branco, tá uma coisa linda por fora, né?
mas um sepulcro por dentro só tem podridão, imundícia. Só tem coisa que se você depois de uns 7 dias aí abrir um túmulo com alguém que foi colocado morto dentro, você não vai aguentar o mau cheiro. Então Jesus compara esse pessoal como sepulcro caiado, tá certo? Negar a Cristo é sepulcro caiado. E o cristianismo progressista ele vai fazer exatamente isso, tá certo? Isso aqui é uma palavra muito breve para nós refletirmos, tá certo? Essa ideia de que o homem é essencialmente bom para eles, isso é uma coisa muito legal, muito boa. Mas o fato é que a Bíblia diz que o ser humano ele tem uma essência má nele, desde a queda de Adão. Então, com isso, o que eles estão dizendo que o homem é essencialmente bom? Eles estão negando o pecado de Adão. Estão negando parte da Bíblia. Estão usando a parte social da Bíblia, que é excelente, gente. Olha, a Bíblia ensina sobre tudo e ela ensina socialmente. Essa parte é extraordinária, é excelente, mas não pode ser só essa parte, porque tem a espiritualidade. O ser humano é um ser espiritual, tá certo? Então, estou aqui trazendo isso para você, para a gente pensar essa ideia de que o homem é essencialmente bom, e só isso, é essencialmente bom. Isso está negando a natureza pecaminosa do ser humano, tá certo? Vamos citar a Bíblia mais um pouco, tá certo? Romanos 3:23, o apóstolo Paulo, ele entendeu lá, escrevendo no contexto do pecado, ele começa no capítulo 1 falando do pecado, da imoralidade sexual, de homem com homem, mulher com mulher, e ele vai continuar. Quando ele chega no capítulo 3, versículo 23, ele vai dizer, porque todos pecaram e estão separados da glória de Deus. É o pecado original de Adão, a essência do ser humano, do homem e da mulher, do ser humano ser criado, ela é essencialmente mal. E aí não estou... E tem gente que não faz maldade, mas a essência de maldade está lá. Tem pessoas aí que fazem coisa inescrupulosa, tanto que a gente considera um crime maior do que o outro, certo? Socialmente. E só por essa condição, se fosse olharmos socialmente, só por essa condição, o homem não é essencialmente bom, tá certo? Então a Bíblia nega essa bondade essencial do homem. Há uma bondade no homem, no ser humano, mas não é essencialmente bom. O homem é pecaminoso, precisa se arrepender. E Jesus, sendo apenas... aliás, ele dizendo que o homem é um ser essencialmente bom, está negando a pecaminosidade que existe no ser humano, está negando a Bíblia Sagrada, está negando a palavra de Deus, portanto é hipócrita e fariseu. Amém? Isso aqui é muito rápido, tá certo? Mas que Deus possa assim nos abençoar e estarmos olhando para a palavra de Deus e buscando entender, porque, gente, eles dizem que é um novo evangelho. Não é um novo evangelho, é um evangelho de homens, é um evangelho de mentiras, porque nega as verdades da Bíblia. Fala das verdades sociais, mas não fala das verdades espirituais. Amém? Deus te abençoe, te dê graça. Amanhã nós vamos falar um pouquinho sobre o terceiro ponto, que é busque a reconciliação e rejeite o julgamento. Vou explicar amanhã isso aqui, o que é o terceiro ponto. Hoje nós estamos aí com o homem essencialmente bom, mas o ser humano não é essencialmente bom de acordo com a Bíblia. Precisa se arrepender, precisa crer em Deus. Aí vai ter uma essência boa, porque a essência divina volta a estar naquele que crê. Deus te abençoe, te guarde, te dê um bom dia. O Senhor alegre o teu dia e Ele te abençoe na tua necessidade, a minha oração, em nome de Jesus. Amém.